Olá, queridos irmãos do Lar de Jesus. É com alegria que nos reunimos para mais uma leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. É a lição de número 49. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Assim disse Jesus no Evangelho de João, versículo 13 a 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre cultura e prática, entre saber e fazer. E é isso que Emmanuel nos reporta a reflexão. Há uma distância entre saber e fazer. E é essa distância que é a medida do nível de consciência de cada ser. Jesus nos disse que muito será pedido àquele que muito foi dado. É nesse sentido, de todo o conhecimento que nós recebemos em abundância durante esses mais de 2000 anos, nesse despertar de consciência e durante todas as oportunidades de vida para praticá-las. A medida de consciência é a cobrança que ela nos faz cada vez em que agimos de forma contrária àquilo que já aprendemos como correto. É a consciência daqueles que conhecem a responsabilidade do cumprimento do dever. É aqueles que fazem um esforço diário em diminuir a distância do saber e do fazer. O conhecimento do Evangelho nos leva às bem-aventuranças. Jesus se reporta ao insensato, que é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. É aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E aponta o prudente, que é o que ouve e pratica. É aquele que constrói sua casa na rocha. A humanidade já recebeu a mensagem do Cristo,
mas poucos são os que ao longo do tempo se dispõem a colocar em prática seus ensinamentos. Muitos resistem ao chamado. Hoje investe-se muito na experiência material. E a materialização da nossa experiência espiritual, com a necessidade muitas vezes de rituais, para que essa conexão se faça. É tempo também em que as vidas apostolares são escassas. E nessa hora, lembramos que nos falta o sal da terra, aqueles que dão sabor ao trabalho apostolar, como o nosso querido Chico, que disse que aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim o dever de ser melhor a cada dia. E tantos outros, como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis e tantas outras almas abnegadas que a seu tempo fizeram valer os ensinamentos do Cristo. E Emmanuel nos adverte que o tempo da palavra vazia acabou. É necessário que se faça a busca pelos esforços diários de aperfeiçoamento pessoal. É claro que estamos longe da perfeição, mas a natureza não dá saltos. E a evolução espiritual se faz a cada dia, através da prática, da caridade, pelos conhecimentos do Evangelho. Jesus nos deu o caminho, a verdade e a vida. Deu-nos o exemplo do Calvário para entender que não é fácil. E não foi fácil para ele. Mesmo ele sendo um espírito puro, sentiu toda a dor. Fazemos tantos projetos, idealizamos, planejamos, mas é necessário materializar, colocar em ação, construir de fato. Isso se faz em ação. Mas nesta ação precisamos colocar sentimento, precisamos colocar amor, que é o que vai fermentar a massa para deixar o pão crescer. É o que vai adubar a terra para que a árvore dê frutos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, fala-se dos trabalhadores da última hora. Encontramos em Os Obreiros do Senhor, através do Espírito de Verdade, a afirmação que há uma recompensa aos trabalhadores da última hora. Ele diz assim: porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na obra de regeneração. Somos todos convocados, somos todos chamados. Todos nós tivemos a oportunidade, nas nossas sucessivas reencarnações, de receber a mensagem do Cristo e colocá-la em prática. Muitos ainda não despertaram, outros resistem, outros se fecham à boa nova. Mas aqueles que já a conhecem e procuram colocá-la na prática, no dia a dia, a esses é dado o reino dos céus. Nesse momento de transição planetária,
Busquemos nos momentos de reclusão no lar, nos conectar com nossa essência divina, com a espiritualidade maior, alimentando nosso saber com leituras e mensagens edificantes, colocando em prática, primeiramente com nossa família, que é o nosso próximo mais próximo, a paciência, a tolerância, o amor, auxiliando da melhor forma possível aqueles que solicitam nossa atenção, nosso amparo, exercitando a prática da caridade, que é o único caminho de salvação. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados nas vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que aqui estão. Vamos buscando a figura serena de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos, vamos encerrando a lição da tarde, gratos a Deus por mais essa oportunidade, a Jesus por todos os ensinamentos, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco nos intuindo e dando-nos toda a sustentação e proteção. Que a paz do Mestre seja com todos. Que assim seja.